Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Então, neste momento, nós vamos conhecer mais um recurso do Excel. A ferramenta de hoje é gráficos. Então, vou selecionar essa parte da tabela. Eu não vou selecionar aqui porque a soma das 4 semanas dá o total, né? O gráfico já vai sair com esse valor. Então, vou lá no inserir. E eu tenho essas 3 categorias aqui, são as mais utilizadas no mundo dos negócios. Vou pegar aqui colunas, eu tenho alguns exemplos, ó, conforme eu vou passando o mouse, observem abaixo, né, dessa janelinha de gráficos, tenho os modelos, né, como eles vão ficar. Deixa eu pegar aqui o primeiro, tem aqui o gráfico, posso aumentar esse gráfico. Pronto. Primeiro botão que eu tenho aqui, quando eu crio um gráfico, clico fora, ó, eu não tenho nada de gráficos aqui, de ferramentas de gráficos. Quando eu clico dentro em gráfico, tenho aqui, ó, design do gráfico. Daí vai ter adicionar elementos, eu posso mudar a posição da minha legenda, colocar mais títulos, mais linhas de grade. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar minha legenda do lado direito. Pronto, mudei a posição da minha legenda. Essas linhas aqui, eu vou colocar linhas na vertical. Então, vem aqui, linhas de grade, vertical principal. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso mudar o layout do gráfico. O que seria o layout? Se ele vai ter mais títulos, se vai aparecer a legenda em outra posição, legenda em cima. Tem alguns modelos pré-definidos pelo Excel. Acho que eu vou ficar com esse mesmo. Aqui no título do gráfico vou digitar vendas do mês. Aqui no título do eixo, não tem necessidade, né? Poderia colocar valor da venda. Pronto. O que eu posso fazer? Eu posso alterar as cores. A cor padrão do Excel é essa daqui. Eu estou trabalhando com a versão 365. Posso mudar as cores. Eu tenho também um conjunto de cores monocromáticas. Vai ficar o mesmo tom, a mesma tonalidade com a mesma cor com várias tonalidades, desculpa. Eu gosto do gráfico colorido. Deixa eu colocar aqui esse daqui. Além disso, de alterar as cores, temos também alguns desses modelos aqui, que ele já dá um modelo de formatação também, com os números. Ó, uma coisa, se eu escolher um gráfico que tem números, eu não tenho necessidade de ter essa legenda aqui, tá? Vou colocar esse. Pronto, ó. É um gráfico que tem as informações organizadas. Também tem a opção de alterar linha para coluna. Como assim alterar linha para coluna? Deixa eu tirar esse título aqui do eixo, não vou usar. Deixa eu diminuir o gráfico. Como assim alterar linha para coluna, né? Aqui observem o seguinte. Ficou na legenda aqui tudo que está na linha. O Paulo, Yuri, Márcia, Ricardo, todas essas pessoas aqui estão na legenda. Estão no eixo. Estão no eixo e aqui estão as vendas. E na legenda estão as semanas. Então, o gráfico está distribuído aqui os dados da linha do Paulo, da linha do Yuri, da linha do Ricardo,
Então, o gráfico é distribuído assim. E se eu quiser um gráfico distribuído pelas colunas, eu venho aqui, alterar linha para coluna. Então, aqui eu tenho, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, tá? Então, posso alterar aqui. O que eu quero que venha para cá, análise do gráfico, análise semana a semana ou vendedor por vendedor. Então, é só clicar aqui. Alterar linha para coluna. Eu, sinceramente, gostei mais desse, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta semana. Eu verifico qual vendedor se destacou mais, né? E qual que teve uma crescente. Eu posso verificar aí que na terceira semana o recordista aí de venda foi o Wagner. E na quarta semana foi o Maurício. E eu consigo facilmente identificar no gráfico aí que quem está muito, né, complicada aí com as vendas é a Tainara, porque a coluna dela está menor em quase todas as semanas. Tá? Isso o gráfico de colunas. Tem também a área de formatar. Essa área de formatar eu poderia fazer essa formatação manual. As cores aqui que nós mudamos automático, nós poderíamos fazer manual. Como assim? Dá um clique aqui, vou mostrar para vocês. Eu dou um clique nessa coluna. Observem que ele já pega todas as colunas referente àquela semana por causa da legenda. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui um vermelho, alterou todas as colunas correspondentes àquela sequência e também a legenda, observem. Isso, o gráfico de colunas. Então, o gráfico de colunas, eu selecionei essa área, pegou tudo. Nós também temos o gráfico de linhas. Desculpa aí, gente. Opa, voltou. Nós também temos o gráfico de linhas. De linhas não, de pizza. Como que vai funcionar o gráfico de pizza? Deixa eu selecionar tudo. Inserir. Tem aqui pizza. Deixa eu colocar a pizza 3D. Observem o seguinte, apesar de selecionar tudo, ele só pegou a primeira semana. Por que ele só pegou a primeira semana? Porque o gráfico de pizza, ele só vai comportar uma linha, uma coluna. Ou eu selecionaria isso daqui, ou isso daqui, ó. Ô, Suzy, mas então não tem como eu fazer um gráfico da segunda semana? Tem sim. Como? Eu seleciono vendedores. Se eu selecionar assim, de novo, ó, inserir, pizza, vai sair de novo da primeira semana. Então, assim, eu já sei que ele não pega várias colunas. E se eu quiser da segunda, da terceira e da quarta semana? Tem como? Tem. Como que eu faço? Seleciono aqui de vendedores até Gláucia. Aperto a minha tecla Ctrl, fico pressionando a tecla Ctrl e seleciono segunda semana até 30 semana. Depois que eu selecionei, eu posso soltar a Ctrl. Então, porque eu selecionei a primeira coluna, fico pressionando Ctrl e seleciono a segunda semana, a coluna da segunda semana. Por que a Ctrl? Porque eu consigo selecionar as duas colunas e consigo pular a coluna B, a coluna da primeira semana. Agora eu vou lá no inserir, coloco aqui pizza, saiu o gráfico da segunda semana. Vou fazer de novo para vocês, tá? Então, seleciono aqui vendedores. Agora seleciono aqui vendedores. Fico pressionando Ctrl, seleciono aqui terceira semana. Inserir pizza. Terceira semana. Podem perceber até que o formato da pizza não é o mesmo, ó. Na primeira semana a verde estava menor, na terceira semana ela está maior. Tá. Vamos fazer o da quarta também? Vamos. Eu vou selecionar aqui de vendedores e selecionar a quarta semana. Inserir. Daí vem aqui em pizza, quarta semana. Pronto. Opa,
Tirei meu gráfico do lugar. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar todos esses gráficos aqui para baixo para ficar melhor. Ficar mais alinhado. Que eu vou alterar a cor deles também. Deixar combinando com aquela com o do primeiro gráfico. Outra coisa também que eu gosto de colocar no gráfico de pizza, aqui em layout do gráfico tem porcentagem, ó. Posso deixar assim com o nome, ou posso deixar assim e tem a legenda. Eu vou deixar assim com a legenda, tá, gente? Layout do gráfico, coloquei a porcentagem com a legenda. Layout do gráfico, porcentagem com legenda. Pronto. Então aí estão os gráficos. Outra coisa também, muita gente fala, Suzy, para imprimir e tal, né? Para imprimir, a gente remete à nossa aula anterior, né? Que eu tenho a configuração da página, eu teria que fazer a disposição dos gráficos, né? Nessa área que está em azul aqui, configurar minha área para retrato, para paisagem. Ou também, para o gráfico, é muito simples. Você dá um clique no gráfico, vai lá no arquivo, imprimir. Aqui, ó, imprimir gráfico selecionado. Ou seja, quando você dá um clique no gráfico, ele fica selecionado. O Excel, na hora da impressão, ele vai sugerir para você imprimir somente o gráfico. Então, se eu quiser imprimir esse gráfico, eu dou um clique nele, vou lá no arquivo imprimir, ou Ctrl P, né? Ali, ó, gráfico da segunda semana. A mesma coisa para os demais. Dou um clique aqui, arquivo imprimir. Tá? Daí só imprime o gráfico. Uma outra coisa também, que às vezes algumas pessoas se incomodam de deixar o gráfico junto com a planilha. Se você der um clique no gráfico, tem aqui design do gráfico, tem mover gráfico, tem o botão mover gráfico. Esse botão mover gráfico vai aparecer essa telinha aqui para você, e nessa telinha tem nova planilha. Basta dar um clique em nova planilha e dar um OK. O que aconteceu? Tem aqui a planilha 1, somente com a sua planilha, e o gráfico 1, uma planilha somente com o seu gráfico. Então, mover gráfico, eu posso colocar objeto em, é o gráfico assim, junto com a minha planilha. Não quero o gráfico assim, eu dou um clique no gráfico, mover gráfico, nova planilha. Daí vai aparecer o gráfico em uma planilha separada. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até a próxima.